Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude. Inscreva-se, para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades. Contamos contigo. O Homem do Sapato Branco. Uma lenda de carne, osso e mistério. São Paulo, década de 1970. Os bondes já haviam desaparecido do centro, mas a cidade ainda era um misto de progresso e decadência. Os prédios altos contrastavam com becos estreitos onde os ratos corriam como se fossem donos da noite. O cheiro de combustível, cigarro e lixo se misturava ao das barracas de caldo de cana, pastel e café requentado que permeavam os arredores da Praça da Sé. Foi por essas ruas, entre sombras de concreto e ruídos metálicos, que começou a surgir uma figura peculiar. Um homem magro, de terno branco amarrotado, sempre com um microfone na mão e um sapato branco, imaculado, que contrastava com a sujeira do chão que pisava. A princípio, era visto apenas nas madrugadas, vagando próximo aos hospitais públicos, com uma câmera VHS velha pendurada ao ombro e um bloquinho de anotações encardido pela chuva e pelo tempo. Ninguém sabia seu nome de verdade. Mas logo ele ficou conhecido como o Homem do Sapato Branco. O jornalista da madrugada. Diziam que era um jornalista, ou que tinha sido um, talvez na extinta TV Tupi. Outros afirmavam que ele nunca tivera diploma e que simplesmente surgira, como um fantasma, disposto a registrar a desgraça alheia. O fato é que, noite após noite, o Homem do Sapato Branco aparecia nos prontos-socorros, nos corredores dos hospitais, nos necrotérios improvisados, nas delegacias, com sua voz calma e suas perguntas quase sussurradas. Como foi que isso aconteceu? Quem atirou em você? O que você diria ao seu agressor? Ele entrevistava vítimas de bala, facadas, atropelamentos, espancamentos. Sentava-se ao lado dos feridos como quem acompanha um velho amigo. Às vezes, o sangue escorria dos leitos. Às vezes, os corpos nem estavam cobertos ainda. Mas ele continuava ali, inabalável, calmo, silencioso, com sua câmera ligada, seu gravador roncando, e seus sapatos brancos sempre limpos. A maldição dos sapatos brancos. Logo surgiram rumores de que ninguém que fosse entrevistado por ele sobrevivia por mais de 3 dias. Médicos, enfermeiras e vigias de hospital cochichavam entre si, dizendo que ele tinha algo de sobrenatural, uma espécie de anjo da morte, vestido de jornalista. Diziam que, quando os sapatos brancos dele se aproximavam do leito de alguém, aquela alma já estava condenada. As imagens que gravava jamais eram vistas em qualquer telejornal convencional. Não estavam em nenhuma emissora. Mas ele insistia em filmar, em fazer perguntas, e anotava tudo em seu bloquinho. Alguns falavam que vendia as fitas para jornais policiais sensacionalistas, outros diziam que mantinha tudo guardado, em um quarto escuro e abafado no centro, onde centenas de fitas VHS se empilhavam do chão ao teto, cada uma marcada com nomes, datas e a palavra última entrevista. As pessoas passaram a evitá-lo. Houve quem o ameaçasse com pedaços de pau e facas, exigindo que não se aproximasse de seus parentes feridos. Houve quem jurasse que ele já filmara gente que ainda estava viva, e que depois, inexplicavelmente, morreram de parada cardíaca, choque, ou simplesmente de susto. A entrevista que não devia acontecer. Certa noite, uma mulher foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa após ser esfaqueada pelo companheiro. Estava consciente, chorando, pedindo pelo filho pequeno que deixará em casa. O Homem do Sapato Branco apareceu como sempre, calado, discreto, imperturbável. Ligou sua câmera, se aproximou e perguntou: "O que você diria ao homem que fez isso com você?" Ela olhou diretamente para a lente. Seus olhos estavam cheios de sangue, mas também de raiva. "Que ele não vai me matar. E que esse repórter da morte também não vai." Foi a única vez em que alguém o desafiou diretamente. As enfermeiras pararam. O silêncio tomou conta do corredor. Dizem que o Homem do Sapato Branco desligou a câmera, fitou a mulher por alguns segundos e simplesmente foi embora. Naquela noite, os sapatos brancos pisaram em outra calçada. A mulher sobreviveu. Mudou de cidade. E até hoje afirma que sentiu a morte se afastar naquele momento. Lendas dentro da lenda. Com o tempo, a figura do Homem do Sapato Branco se tornou um mito urbano. Muitos diziam que ele não era um homem comum, mas um espírito condenado a vagar para sempre registrando as tragédias da humanidade, um tipo de cronista do sofrimento, colecionando vozes e imagens das últimas palavras de cada alma que cruzava seu caminho.
Outros acreditavam que ele havia feito um pacto. Para escapar de sua própria morte em um atentado, aceitara gravar as mortes dos outros, sendo testemunha e eco da dor alheia por toda a eternidade. Em algumas versões, afirmava-se que seus sapatos brancos eram mágicos, nunca se sujavam nem em sangue, nem em lama, nem em óleo, e que o brilho dos sapatos era a única coisa que os mortos viam antes de partir. Já outros juravam que ele havia enlouquecido, que era apenas um velho repórter esquecido, vivendo em delírios, fingindo ter uma audiência que já não existia, gravando para ninguém, falando com fantasmas. O desaparecimento. Nos anos 90, quando a cidade começou a mudar, o homem do sapato branco foi aparecendo cada vez menos. Alguns diziam que morrera. Outros, que finalmente fora levado pelas almas que gravara. Houve quem jurasse que ele ainda aparecia, mas em hospitais mais afastados, em cidades vizinhas, ou até mesmo em cemitérios, conversando com túmulos. Mas sua última aparição registrada aconteceu numa madrugada chuvosa, em 1993. Uma câmera de segurança de um hospital público capturou uma silhueta magra entrando na ala de emergência. Vestia branco. Na imagem granulada, os sapatos brancos pareciam brilhar. Ele ficou ali por 5 minutos. Depois, sumiu. Ninguém o viu sair. E ninguém que estava ali naquela noite sobreviveu ao amanhecer. Depois da lenda. Até hoje, de tempos em tempos, surgem relatos estranhos de pacientes em estado grave que dizem ter sido entrevistados por um homem de terno amassado e sapatos brancos. Alguns afirmam lembrar vagamente de uma câmera. Outros dizem ter ouvido a voz sussurrando perguntas enquanto estavam entre a vida e a morte. Há quem diga que ele agora grava no plano espiritual, que virou um tipo de mensageiro entre os mundos. Um repórter das almas perdidas. E em noites muito silenciosas, nas proximidades de hospitais antigos, há quem diga ouvir passos leves, perfeitamente compassados, e depois um clique suave, o som de uma câmera antiga sendo ligada. O som da última entrevista.